Qual é o melhor fundo imobiliário de shopping? XPML11 ou VISC11? No vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo entre esses dois fundos para ver qual deles que está mais barato, qual que está mais caro, qual que paga maior rentabilidade, qual que tem dívida, se essa dívida é preocupante ou não. Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje, na prática, aqui na tela do computador. Beleza? Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que tu vai tirar muito valor do vídeo de hoje. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E há poucos dias atrás eu gravei um vídeo explicando como que você pode selecionar bons fundos imobiliários. E um dos comentários que eu recebi lá foi da @jessimaia4616. Eu acho que é uma mulher, né? Ela falou VISC11 ou XPML11? E aí, respondendo esse comentário, eu tive a ideia de fazer esse comparativo. Eu até comentei lá, o bom do nosso canal ser pequeno é que eu vejo cada um dos comentários aqui, né? Então, se você tiver alguma ideia de comparativo para fazer no futuro, manda aqui nos comentários que aí eu vou estudar os fundos para ver se vale a pena fazer um comparativo ou não. Beleza? Então vamos começar pelo XPML11. Eu já baixei o relatório desses dois fundos para facilitar aqui, mas se você entrar lá no site do Status Invest e for filtrar por fundos de shopping, você vai ver que o XPML11 e o VISC11 são os maiores fundos de valor de patrimônio, que eu digo, né? Dessa categoria. Então, normalmente as pessoas têm dúvida entre esses dois. A gente já está com o relatório do XPML11 aberto aqui no computador. Eu vou passar aqui no início aqui, ele tem dizendo que o patrimônio do fundo é de 6,3 bilhão de reais, né? Tem 633 mil cotistas, tem uma taxa de administração de 0,75 ao ano, com uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark. O benchmark do fundo hoje é o quê? IPCA mais 6% ao ano, é uma excelente rentabilidade isso daí. Tá? Aqui, nessa área, ele normalmente tem um comentário do gestor, que ele fala de forma resumida os principais acontecimentos do fundo com relação ao último mês. Tá? Mas a gente vai mais lá para baixo, para aí a gente passar por cada indicador que ele comenta lá no resumo. Então aqui está a distribuição do mês referente ao mês de outubro, ele distribuiu 0,92, só que ele sempre tem uma gordura aqui, ó, porque é reserva acumulada não distribuída, isso é interessante, mostra a saúde do fundo, né? Então vamos descer aqui, não sei se o zoom tá bom para vocês. Cara, aqui tem um ponto interessante, fato relevante. XPML11, ele vendeu alguns ativos, tá? No início do ano de 2025, lá próximo de março e tal, ele teve até um momento ruim com relação ao preço, porque ele tinha uma dívida para ser quitada agora em 2026. Só que as pessoas não viam como que ele ia conseguir quitar essa dívida. Então, aí no final do ano passado, de 2025, ele realizou algumas participações em alguns shoppings e colocou em caixa mais de 1 bi de real. Tá dizendo aqui, ó, 1,6 bi colocado em caixa. Né, recebimento de 1 bilhão na primeira parcela, parcelamento de rico é diferente, né? A segunda parcela de 52 milhões, que será pago até dia 15 de janeiro de 2026, está aqui. E uma outra de 500 e poucos milhões para uma parcela final, que se performar de uma certa forma, ele vai receber lá na frente essa parcela. Então, para que foi essa realização? Tanto para quitar a parte de uma dívida, quanto também, aqui tem até a explicação mais lá para frente. Ele queria realizar alguns shoppings que já não faziam, não tinham um índice que o fundo queria em relação a faturamento por metro quadrado. Então, para a média que o fundo queria manter, esses shoppings já não faziam tanto sentido. Então, eles decidiram vender essas participações para ter caixa, tanto para pagar a dívida, quanto para comprar melhores shoppings, né, que faça mais sentido. Só com esse movimento tem uma melhora do indicador aqui, ó, de 12,7%. Então ele aumentou a quantidade de eficiência desse fundo, né? Isso é interessante, a equipe de gestão pensar nessa parte do fundo, tá? Vamos descer para os indicadores operacionais aqui. Aqui tem um detalhamento de todos os meses da distribuição, de onde veio a distribuição, se foi da receita de locação, dos lucros imobiliários, de receitas de outros fundos imobiliários que o próprio XPML11 tem, apesar de ser uma participação pequena. Aqui tem um gráfico também que mostra a diferença do valor patrimonial para o valor que está sendo negociado, mostra um deságio nisso daí. Além do que a gente vê naquele P sobre VP lá, é interessante você avaliar isso daqui, porque isso aqui é o valor patrimonial medido pelo fundo, né? É interessante ter essa métrica. E é a movimentação diária aqui da negociação do fundo. Então, descendo um pouquinho mais aqui o histórico de rentabilidade, todos os fundos mostram isso. De 2017 para cá, ele tem um ágio em cima do IFIX, está batendo o IFIX com uma certa diferença aqui, uma certa gordura, né? Aqui tem as obrigações do fundo, então ele tem uma dívida que, se você somar aqui, ó, 150 milhões, 161 milhões, 178 milhões, 57 milhões.
Dívida é ruim, Alexandre? Cara, depende de qual percentual com relação ao patrimônio do fundo. A gente vai ver isso daqui no detalhe já já. Então, essas dívidas aqui, ao meu ver, estão saudáveis para o nível do fundo, a maioria é indexada ao IPCA, e a que vence mais longe, que é 2036, ela é indexada ao CDI. Aqui tem a provisão mais ou menos de como que vai ser o pagamento dessas dívidas, e aqui tem os indicadores operacionais, em resumo, né? Então, área bruta locável, o XPML11 tem mais de 1 milhão de área bruta locável, até travou minha língua aqui. As vendas que ele fez esse ano, vendas por metro quadrado, 1.531. É interessante isso daqui, porque mostra a eficiência do tipo de shopping que o fundo tem. Por que isso é interessante? Porque um shopping que é mais alta renda, ele tem esse indicador maior do que um shopping que é mais de baixa renda. Né? Então, se você for ver o portfólio do XPML11, ele tem essa característica de trabalhar com uma renda um pouco mais alta, se você for ver os ativos em si. Né? Nó e caixa acumulado, nó e caixa por metro quadrado. O que seria nó e caixa por metro quadrado? Esse indicador nada mais é do que pegar, imagina um fundo, um shopping que ele faturou 10 milhões de reais e os custos operacionais desse shopping foi de 3 milhões. Então ele teve um custo líquido, vamos dizer assim, de 7 milhões. O NOI é o quê? O NOI por metro quadrado. É pegar esses 7 milhões e dividir pela quantidade de metros quadrados que esse shopping tem. Então você chega nesse indicador. Quanto maior esse indicador, melhor, porque os shoppings conseguem faturar mais por metro quadrado. Seja adicionando publicidade, fazendo... você já foi ao shopping, você sabe como é que é. Você chega no estacionamento do shopping, já tem uma publicidade na cancela do estacionamento. Aquilo ali já está faturando mais por metro quadrado. Você vai pegar o estacionamento aqui, o ticket do estacionamento, você já tem ali uma publicidade, seja uma mulher falando, uma vozinha, uma tela, alguém distribuindo panfleto, tudo isso são formas de rentabilizar mais no shopping, né? Questão de fluxo de veículos, quantidade de veículos que entraram lá nos shoppings, então vamos ver aqui. A vacância da média 4,2, é uma vacância ok, e a inadimplência de 2,2, também está ok. Então aqui tem os detalhes comparados aos outros meses, custo de ocupação, tem a parte dos descontos também. Aqui tem o detalhe da inadimplência e da vacância controlada, inadimplência também. E aqui tem o detalhamento do nó e caixa, que é a métrica que eu estava falando para você, com relação aos anos anteriores. Então, por exemplo, em janeiro aqui de 2025, ele já subiu em relação ao ano de 2024. Ou seja, para a mesma metragem, para a mesma área bruta locável que o fundo tem, ele passou a faturar mais em cima disso. Como? Tem várias formas para fazer isso. E é interessante ver esse indicador no fundo de shoppings, por quê? Porque você vê todos os meses aqui, exceto março, ele vem subindo esse indicador. Ou seja, os shoppings, a gestão de cada shopping tem feito um trabalho ali para você conseguir faturar um pouco mais por cada metro quadrado que tem dentro daquele shopping. Isso é um indicador muito bom. Tem esse outro indicador, vendas por metro quadrado, que você mede também o crescimento das vendas das lojas que fazem parte daquele fundo por metro quadrado, tá? Esse outro aqui, SSS, que é Same Store Sale. O que acontece? Tem algumas lojas nos fundos que elas permanecem por anos lá. Então, eles comparam as vendas daquela loja no ano anterior com o ano atual, mês a mês, para ver se essas vendas estão crescendo ou caindo. Então, se você for ver aqui, em 2025, cresceu em janeiro, por exemplo, o indicador que eu estou vendo, deixa eu dar um zoom aqui, cresceu, deixa eu ver, fevereiro, cresceu 5,3 em relação ao ano de 2024, né? Então, deixa eu pegar a mãozinha aqui que fica mais fácil. Agosto aqui, ó, cresceu 3,5, tá vendo, ó? Julho, 0,1, setembro, 2,4, outubro, 2,8. Então, esse indicador também é muito bom. Assim como o SSR, que é o Same Store Rent, que é o quê? O acréscimo da mudança de contrato ali de aluguel de algumas lojas que já estão naquele shopping. Então, o fundo, ele tem o poder de barganha ali, de negociar isso e aumentar esse aluguel que a loja paga. Então, isso faz bem para a gente que é investidor. Por quê? Porque a gente recebe mais um dividendozinho em relação à área que a gente tem. Então, aqui tem a exposição dos principais shoppings, que não passa de 10% para esse fundo, e aqui tem o detalhamento de cada um dos shoppings. Agora a gente vai ver o VISC11, mas eu vou pegar todas as informações e vou botar na tabela para a gente comparar no final. Bom, agora a gente já está com o relatório do VISC11 aqui aberto, e o funcionamento vai ser o mesmo. A gente vai ver cada indicador e depois vai comparar todos eles lá no final. Cara, inclusive, se esse vídeo está te gerando valor, se inscreve aqui embaixo. Deixa um like aqui. Se você tem ideia de algum outro fundo para a gente comparar, coloca aqui nos comentários que eu vou dar uma lida em cada um dos fundos, tá? Ou em cada um dos comentários de vocês. Vamos lá, distribuição de dividendos.
0,81 no último mês, rentabilidade bruta do fundo desde o IPO, 113,9%. Taxa de ocupação de 95%. Isso aqui, ó, tá com 5% de vacância, quer dizer, né? E então tá maior do que o XPML11, né? Mas a gente vai consolidar esses dados já já. Vamos lá. Comentário do gestor, vamos passar aqui, que a gente vai ver cada um dos itens mais aqui para baixo. Principais indicadores, DRE, beleza. Histórico de distribuição de cota, a gente vê aqui, ó, 0,81 de distribuição pelo ano de 2025. Começou com 0,80 e subiu para 0,81. Essa distribuição está dentro dos limites definidos, de 0,8 para 0,85. Variação bruta, vou ver se está. Beleza. Rentabilidade do fundo mostra que tem um ágio com relação a IFIX, né? O fundo é desde outubro de 2017, tá dando 113 de rentabilidade, enquanto o IFIX 64,4. Então são fundos que performam bem com relação a IFIX, que é um índice que importa para a gente que investe em fundo imobiliário, né? Volume de negociação. Vamos descer aqui, os shoppings, principal, pronto, NOI. Vamos lá, indicadores operacionais, NOI por metro quadrado. Eu já te expliquei qual é esse indicador, e aqui a gente mostra, ó, que de 2025 para 2024, ele subiu 10,8%, e nesse último mês ele teve uma variação de 8,1%. Esse indicador é bem saudável, é muito bom. E NOI total por metro quadrado teve um crescimento de 3,1%. Isso é muito interessante. Vamos ver com relação às vendas. A média aqui, ó, as vendas por metro quadrado do shopping atingiram R$ 1.439 por metro quadrado, um crescimento de 2,3% quando comparados com o mesmo período do ano anterior. Isso é muito saudável, cara, e é interessante você ver isso. Por isso que tem muita gente que é iniciante, que vai lá, só olha o dividendo de yield e vê ali o P sobre VP e quer escolher um fundo. Cara, se você entrar nos detalhes aqui, você tem muito mais clareza de qual ativo você deve colocar no seu portfólio ou não. Qual que faz mais sentido de acordo com a tua estratégia, né? Por isso que é interessante saber esses pontos aqui. Olha só como esse fundo está saudável também. Desde janeiro de 2025, aqui, ó, janeiro, fevereiro, todos os meses, exceto março também, ó, até março ele cresceu um pouquinho em relação a vendas por metro quadrado aqui, ó. Então, todos os meses você vê que ele vem aumentando as vendas por metro quadrado, tá vendo? Isso é um indicador saudável, você vê que o fundo está performando bem, está fazendo uma boa gestão dos shoppings, né? Então, o aluguel da mesma loja, que é aquela métrica do SSR que eu comentei contigo, cresceu em outubro de 5,3%, né? Vendas nas mesmas lojas, SSS, deu 2,4%. Então, se você for ver aqui, ó, aluguel nas mesmas lojas e as vendas das mesmas lojas e o fluxo de veículos no mês de outubro apresentaram crescimento de 5,3, 2,4 e menos 0,6. Esse menos 0,6 foi porque passaram menos veículos para entrar nos shoppings ali. Mas o crescimento de vendas teve e o crescimento de aluguel também. Então isso é bom para a gente. Inadimplência, vamos ver quanto é que está. Aproximadamente 2,9, está muito boa a inadimplência, né? Muito boa assim, está controlada, né? Nesse sentido. Descontos, quanto é que está? 2,1 do faturamento total, tá ok, tá saudável. Taxa de ocupação de 95%, isso quer dizer que tem 5% de vacância, vamos dizer assim, então comparado com o XPML11 ele está com um ponto negativo. Aqui tem o NOI por ativo, se você quiser aprofundar, não vou, senão o vídeo vai ficar muito longe. A participação aqui, ele dá esse detalhe, no XPML11 acho que no relatório não tem. Ele tem uma participação minoritária. O VISC11, a maior parte é minoritária, né? O VISC11, ele tem essa característica, ele é um fundo mais antigo que ele deixa os gestores tocarem, não tem muita participação majoritária a ponto dele controlar e fazer tudo nos shoppings, né? Ele tem mais escala, mais pulverizado. É um fundo que tem em várias localizações do Brasil. Inclusive, ele tem um mapa aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui, melhor do que mostrar cada shopping desse fundo, né? Olha aqui, ó, como ele é bem pulverizado. Então, ele tem vários shoppings, tanto na região norte, centro-oeste, nordeste, sul, sudeste. O XPML11 não, ele é mais concentrado um pouco ali na parte do sudeste e sul, tá? Então, avaliando esses dois fundos, o que a gente pode ver? Bom, agora consolidando a informação desses dois fundos, eu fiz uma tabela simples aqui para ficar mais fácil para você ver. Coloquei aqui, o gestor é o XP, no caso do XPML11, e a Vinci, no caso da VISC11. Patrimônio líquido, 6 bi para o XPML11 e 3,6 bi para o VISC11. Esse é um ponto positivo para o XPML11, ao meu ver, principalmente se você é iniciante. Inclusive, cara, se você é iniciante nesse mundo de investimentos, não sabe ainda como fazer para começar a investir, para entender esse mercado, quais são os ativos disponíveis, eu escrevi um livro que eu explico exatamente como que foi minha história começando nos investimentos e quais são os investimentos disponíveis no mercado. Assim como eu te explico também como que você pode
controlar o teu orçamento a ponto de saber exatamente para onde está indo o teu dinheiro, para onde ele está vindo e para onde você deve investir o teu dinheiro. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, vai lá e adquire sua cópia que vai te gerar muito mais valor do que o valor que você vai pagar pelo livro. Mas vamos voltar aqui. Então, patrimônio líquido maior para o fundo, principalmente para quem está começando, é interessante porque você exclui a possibilidade de pegar um fundo. Exclui não, você diminui a possibilidade de pegar um fundo que está muito arriscado, né? Então foca em fundos com patrimônio grande. Inclusive eu gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição para você entender como que você pode escolher bons fundos imobiliários na Bolsa de Valores. VISC11, 3,6 bi, também é um número muito bom, né? Também é um número muito bom, tanto é que ele é o segundo maior hoje no momento que eu gravo esse vídeo. Em número de costistas, ponto positivo para o XPML11, quando comparado com o VISC11, porque ele tem quase o dobro do número de costistas. Número de shopping, o VISC11 sai na frente, porque além dele ter 2 shoppings a mais aqui, 28 contra 30 shoppings, ele é bem pulverizado. Isso é um ponto interessante, porque ele diminui o risco de uma localização só, né? Área bruta alocável, o XPML11 é bem maior, né? Ponto positivo para ele. Distribuição por cota, 0,92 por cota no caso do XPML11 e 0,81 no caso do VISC11. Esse é um ponto positivo para o XPML11 porque a cota desses dois fundos são negociadas bem próximo, tanto é que o dividend yield do XPML11 é maior do que o VISC11. Tá? Então, o NOI caixa por metro quadrado, 128 para o XPML11 e 95 para o VISC11, ponto positivo para o XPML11. Tá? Crescimento do NOI por ano, também 8,7 aqui para o XPML11 contra 3,1 do VISC11. Vendas por metro quadrado, XPML11 também sai ganhando, uns R$100 a mais. Indicador de SSS também maior e perde no indicador do SSR. Vacância XPML11 sai ganhando porque está com 4,2 de vacância, é uma vacância menor. Inadimplência, o XPML11 está com inadimplência menor, isso é bom. Endividamento, lembra lá que eu te falei, os dois fundos têm dívidas. O XPML11 ele tem 1,3, quase 1,4 bi de dívida, só que o patrimônio dele é muito maior. Então, se você for jogar esse percentual, você vê aqui que a dívida do XPML11 chega a 21% do valor do patrimônio. Alexandre, isso é preocupante? Corre o risco, por exemplo, da minha cota, do meu recebimento de dividendos cair por conta do pagamento dessa dívida? Nesse nível, não. O que é uma parte saudável para um fundo de shopping ter dívidas? Se tiver até 25%, pô, tá ok. 25 até 35, tu já fica assim, cara, tem um sinal de alerta, vamos avaliar com calma para que é essa dívida, quais são os itens que tem envolvidos nessa dívida. Tá de 35 até 40, já tá muito alerta, acima de 40 lá para 50 já é sinal de muito risco, ao meu ver, tá? E tem 5 pontos que são interessantes você ver sobre dívidas de fundos imobiliários, para ver se essa dívida é boa ou é ruim. O primeiro ponto de alerta é o seguinte, é quando essa dívida tem um percentual muito grande do patrimônio do fundo, foi o que eu comentei contigo aqui. Pô, o percentual do patrimônio já está lá em 45%, essa dívida, já é um ponto de atenção, já é um ponto de alerta. O segundo ponto é o seguinte, eu até anotei aqui para não esquecer, quando os vencimentos são de curto prazo. Por que isso? Porque isso faz com que o gestor do fundo ele tenha que captar recursos para conseguir pagar aquela dívida ali o mais rápido possível. Só que nisso, às vezes ele vai realizar um shopping, uma venda de um shopping abaixo do preço que comprou, às vezes vai fazer uma subscrição, não vai dar certo, às vezes vai tentar pegar um empréstimo, só que com juros mais altos. Então isso é ruim se a dívida for de curto prazo. Para fundo imobiliário, o bom é que seja de longo prazo, porque aí tem mais gordura para a equipe de gestão trabalhar em cima daquela dívida ali e conseguir pagar de forma tranquila. O terceiro ponto que chama muita atenção, e é um ponto de alerta também, é quando os juros da dívida já consomem boa parte do fundo imobiliário. Então você vai ver o fundo e aí você está vendo que os juros começam a subir, né? Isso já impacta direto no NOI por metro quadrado do fundo, sobra pouco para pagar dividendos para a gente que é investidor. Qualquer queda de venda em qualquer shopping já faz diferença absurda na hora de pagar o dividendo da cota. Então, quando chega nesse nível, já é um sinal de alerta absurdo, tá? Que não é o caso desses dois fundos que a gente está analisando, nem o XPML11 e nem o VISC11. Todos os dois estão com um percentual de dívida saudável, pelo que a gente está vendo aqui. Tá? O quarto ponto é o seguinte, quando a dívida cresce para cobrir problemas operacionais. Isso aqui, cara, é muito característico. É interessante você avaliar esse ponto aqui. Esses pontos não estão com hierarquia, tá? Esse daqui, para mim, seria o mais importante, o topo da hierarquia. Para que essa dívida foi feita? No caso do XPML11 aí, a gente viu que essa dívida foi feita para aumentar a qualidade do fundo, ou seja, aumentar para ele tirar shoppings que tem, teoricamente, ao julgamento do gestor,
um volume de vendas por metro quadrado menor do que o volume de vendas por metro quadrado que ele quer, do que NOI por metro quadrado que ele quer. Então isso é interessante para melhorar a qualidade do fundo. É uma dívida? Mas é uma dívida com uma boa causa, vamos dizer assim. Agora, quando o fundo pega uma dívida que é para cobrir um buraco operacional, por exemplo, ele não está conseguindo controlar a vacância do fundo, a vacância está muito alta, e aí ele pega uma dívida e usa essa dívida para te pagar dividendos de forma constante para você não sentir ali a diferença nos dividendos. Cara, isso é um tipo de dívidas que o nível de alerta tem que estar lá em cima. Pra gente que é investidor, dá uma olhada no fundo, viu que a dívida não tem nada a ver com o crescimento do fundo, alerta na hora. E aí você vai tomando suas decisões. E o quinto ponto é quando a dívida começa a ameaçar os dividendos, que já passou por esses pontos que eu falei contigo aqui, e cada detalhezinho do fundo, qualquer sazonalidade de venda no shopping pode impactar diretamente na distribuição de resultado. Então isso aqui, quando a margem fica muito apertada, a dívida já está no sinal de alerta. Então voltando para a tabela aqui, a dívida do XPML11 está em 21% do patrimônio do fundo e do VISC11 está 19,5%. Os dois estão com saúde nesse quesito aqui. Tá? E aí ponto positivo para o VISC11 sair na frente, porque a dívida está mais controlada com relação ao XPML11. Tá? As duas dívidas aqui são de longo prazo, indexada a IPCA e CDI. Tá? Com relação a vencimentos relevantes, o que a gente tem aqui no XPML11 é até de 2033 a 36 e no VISC11 de 27 a 36. Nesse ponto o XPML11 sai na frente, mas ele vai ter dívida no meio do caminho também. Tá? Liquidez diária é maior no XPML11. E aí tem um perfil de gestão que eu coloquei aqui, que o XPML11 ele é um pouco mais agressivo, ele tem mais essa característica de procurar eficiência. O VISC11 ele é mais conservador, ele foca mais em quê? Estabilidade operacional. Ele não quer participação majoritária nas coisas, ele quer que as boas gestoras toquem, essas gestoras não representem tanto a ponto de acabar com o fundo, assim, de interferir muito no fundo, e eles querem pulverizar para ter um controle operacional maior, uma segurança operacional maior. Então é interessante. Mas avaliando pontualmente esses índices aqui, nesse momento, se eu fosse colocar só um desses fundos na minha carteira de fundos imobiliários de shopping, eu colocaria o XPML11, porque na somatória desses índices aqui que a gente avaliou, ele ganhou mais índices, ele teve índices melhores do que o VISC11. Tá? Agora eu quero saber a tua opinião no comentário aqui. Você já investe nesses dois fundos? Qual que você escolheria? O que você achou dos indicadores de cada um deles? Tá? Caso você não saiba como escolher um fundo imobiliário bom, que te dê resultado, que está mais barato, que você tem capacidade de negociar um bom fundo, cara, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui no link da descrição, que ele vai te ajudar muito a escolher bons fundos para a tua carteira de fundos imobiliários, beleza? Eu te espero no próximo vídeo.